Livro de Deuteronômio, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 20. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. Com o nome do Eterno, de acordo com o Papa Damasceno e de acordo com Constantino, que colocou esse nome no Eterno. De Yahvé. O contexto da palavra: direito de lutar pela liberdade e pela vida. Versículo 1. Quando vocês saírem para a guerra contra os inimigos, ao ver o cavalo, carro, tropas mais numerosas do que as suas, não tem medo, pois com vocês está Yahvé, o seu Deus, que fez subir do Egito. Versículo 2. Quando vocês estiverem para começar a combate, o sacerdote se aproximará para falar à tropa. Versículo 3. E dirá: escute, Israel, vocês hoje estão prontos para guerrear contra os seus inimigos. Não se acovarde, nem fique com medo, não trema, nem se apavore diante deles. Versículo 4. Por quê? Yahvé, seu Deus, marchará com vocês, lutando em seu favor, contra os inimigos para dar vitória a vocês. Versículo 5. Os chefes também falarão ao povo, dizendo: quem construiu uma casa nova e ainda não consagrou? Uma pergunta. Pode retirar e se voltar para casa, a fim de que eu não morra na batalha. E outro homem consagra a casa. Versículo 6. Quem plantou uma vinha e ainda não colheu os seus primeiros frutos? Uma pergunta. Pode retirar e se voltar para a sua casa, a fim de que não morra na batalha. E outro homem colhe os primeiros frutos. Versículo 7. Quem é noivo de uma mulher e ainda não se casou com ela? É uma pergunta. Pode retirar-se e voltar para sua casa, a fim de que não morra na batalha, e outro homem se casa com ela. Versículo 8. E os chefes continuaram a falar para a tropa: quem está com medo e sente covarde, pode retirar e se voltar para sua casa, a fim de que o covardia não contagia os seus irmãos. Versículo 9. Quando acabaram de falar a tropa, os chefes nomearão os comandantes para liderar as tropas. Contexto da palavra: eliminar e possibilidade de contágio. Versículo 10. Quando você estiver para atacar uma cidade, primeiro propõe a paz. Versículo 11. Se ela aceitar a paz e abrir as portas para vocês, todos os habitantes, eles servirão em trabalho forçados. Versículo 12. Todavia, se ela não aceitar a sua proposta de paz, mas declarar guerra, você a cercará. Versículo 13. E Yahvé, seu Deus, entregará o seu poder
e você passará o fio de espada todos os homens. Versículo 14. Quando as mulheres, crianças e animais e tudo que houver na cidade, você tomará como despojo e comerá o despojo dos inimigos que Yahvé, seu Deus, entregou a você. Versículo 15. Faça assim com todas as cidades que estiver distante. Não pertença a essas nações. Versículo 16. Todavia, quando a cidade dessas nações, que Yahvé, seu Deus, vai dar a você, como herança, não deixa sobreviver nenhum ser vivo. Versículo 17. Sacrifica como anátema, anátema que é maldição, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, conforme Yahvé, seu Deus, ordenou. Versículo 18. Para que não ensinem você a praticar nenhuma das práticas abomináveis que eles cometeram, como seus deuses, como imagens de esculturas. Vocês estariam pecando contra Yahvé, seu Deus. Contexto da palavra: respeitar a vida da natureza. Versículo 19. Quando vocês tiver que cercar uma cidade durante muito tempo, antes de atacá-la, tomar lá, não corte as árvores a machado. Alimente-se delas, sem cortar elas. Porque acaso as árvores do campo é um homem para que você trate como inimigo. Versículo 20. Contudo, se você sabe que tal árvore não é frutífera, então pode cortá-la e usá-la para fazer instrumento de assalto contra a cidade que está em guerra contra você até que tem conquistado. Este foi o livro de Deuteronômio, o quinto livro da lei de Moisés. Do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 20. Da Bíblia Sagrada Edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei de Moisés. O comentário do capítulo 20, do versículo 1 e do versículo 9 do capítulo 20 de Deuteronômio. O comentário diz assim, da Bíblia Sagrada Edição Pastoral: a liberdade e a vida são dom de Deus para todos. Cada um tem direito inalienável de usufruir dela. Por isso o povo oprimido, explorado, tem todo o direito de se organizar a lutar para reaviver esse dom que eles foram roubados. A lei mostra profundo respeito pela vida, exceções completamente influído no versículo 5, no versículo 6, e o direito à descendência, no versículo 7. Aqui no contexto de uma luta apoiada por Deus, no versículo 1, versículo 4. O medo, no versículo 8, indica falta de fé e confiança. O comentário do versículo 10 e versículo 18, a cidade-estado de Canaã deverão ser completamente exterminadas para evitar contaminações ideológica e política.
sobre a lei dos anátema. A palavra anátema significa maldição. Confia em número, conferir em Número capítulo 21, versículo 1, versículo 3. Quando a cidade distante, a tática é fazer aliança. Quando isso não for possível, a força de resistência deverá ser eliminada. Extermínio dos homens. O versículo 19 e o versículo 20, para terminar, a lei mostra uma preocupação ecológica e é questão de bom senso usar da melhor forma a natureza, mantendo para com ela aquele respeito que trata benefício para o próprio homem. Este foi o comentário do capítulo 20 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 20, da Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei de Moisés. Aquela árvore representava um homem que não dava fruto. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó, o Iau, abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, para que todos possam passar uma noite de paz. Que Ele dê sabedoria e entendimento para que a gente possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito, e dá graça, força, para que a gente possamos também obedecer a palavra dele do jeito que seja da vontade do Eterno. Boa noite para todos, fique na paz, até o próximo vídeo, se for da vontade dele, se ele quiser. Shalom para todos.